Senhor é bom e a sua graça dura para sempre. Para sempre. O Senhor é bom e a sua graça dura para sempre. Esse versículo poderia ser traduzido desse jeito. Porque o termo no hebraico é hesed. Hesed, que significa bondade, misericórdia, benignidade, amor, graça. O Senhor é bom e a sua graça, sua bondade, sua misericórdia, seu amor, sua benignidade dura para sempre, dura para sempre. Sabe, isso é uma passagem profética do Antigo Testamento. Isso é uma palavra profética do Antigo Testamento. Sua bondade dura para sempre, porque no Antigo Testamento Deus não era 100% bom. Não é que Ele não fosse, mas Deus não se manifestava em 100% da sua bondade. Por quê? Por causa da lei. Por causa da lei. Você precisa lembrar que nós somos gente da nova aliança. Nós estamos vivendo o tempo, a dispensação da nova aliança. Nós não somos gente da antiga aliança. A antiga aliança não está valendo hoje. Deus hoje não tem compromisso algum com a lei. Deus não tem compromisso algum. O Espírito Santo, que é Deus presente, que é Deus em nós, não tem hoje compromisso nenhum com a antiga aliança. Isso não significa que a gente joga o Antigo Testamento fora. Eu já andei vendo, eu não vejo não, mas o pessoal às vezes me conta de comentários que pessoas que não assistem ao nosso culto, que não assistem aos meus vídeos, as minhas pregações, comentam sobre aquilo que não sabem, comentam sobre aquilo que não conhecem. E muitas vezes criticam dizendo, não, na nova, o pastor Fragari jogou o Antigo Testamento fora, só serve o Novo Testamento. Gente, eu queria saber o seguinte, quando eu explico para você o que o hebraico quer dizer, o hebraico é uma língua do Antigo Testamento. Nós na nova sabemos disso. O pessoal por aí não sabe, mas nós sabemos disso. Que o hebraico é uma língua do Antigo Testamento. Por que eu vou estudar hebraico? Por que eu busco entender o que significa cada palavra no hebraico? Porque o Antigo Testamento tem sombras e tipos que apontam para Jesus. E eu quero conhecer a revelação que existe no Antigo Testamento apontando para Jesus. Amém, gente? Mas o Antigo Testamento não tem doutrinas para nós. As doutrinas da igreja estão todas elas no Novo Testamento. E uma coisa é entender que Deus é o mesmo, Deus não muda. Ele é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Deus não muda. Mas havia um problema na antiga aliança. Deus não podia se manifestar 100% do seu caráter, do seu amor, embora a Bíblia descreva no Novo Testamento que Deus é amor. Você não encontra essa definição no Antigo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento havia um problema entre Deus e o homem, a lei. Havia uma interface. E o exemplo que eu dou para você entender por que Deus não se manifestava de forma plena no seu caráter, no que Ele é, amor, tendo a lei, julgue isso dentro de um contexto natural. Um juiz íntegro, um juiz que ele é honesto, que ele julga de acordo com a lei. Ele pode ser um homem amoroso, um homem piedoso, um homem simpático, gente boa até não poder mais, um homem caridoso, faz o bem, ajuda quem pode e tal, mas na hora de julgar alguém que foi preso e está diante de um tribunal, e ele chegou a essa conclusão, o júri deu a ele o veredito de culpado, esse juiz, por mais amoroso que seja, por mais gente boa que ele seja, ele tem que dar uma pena para aquela pessoa que foi condenada, não de acordo com a sua bondade, mas de acordo com a lei. De acordo com a lei. Ele pode morrer de pena do condenado, mas olha, de acordo com os crimes que ele cometeu, está condenado a 150 anos de cadeia. Não tem como escapar, é com dor no coração que ele faz isso. É um homem bom, é um homem piedoso, caridoso, um homem super gente boa, mas por causa da lei, ele tem que lançar sobre aquela pessoa 150 anos de cadeia. É claro que no Brasil há uma confusão do tamanho de um bonde, porque no Brasil é o único país do mundo onde o juiz condena e o outro descondena. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Mas o Brasil é uma jabuticaba. Tem coisa que só tem no Brasil. Um condena, o outro descondena. É um sistema que funciona assim, não consegue construir um país sólido. Você está entendendo isso? Funcionando desse jeito não se constrói um país sólido. Onde o mesmo sistema, um
julga de acordo com os rigores do sistema e condena o outro. Encontra nesses rigores motivo agora para descondenar. Não funciona. Com Deus não funciona assim. Na antiga aliança tinha a lei, e a lei você tinha que cumprir 613 mandamentos todo dia. Não era você fazer uma fila, 613 mandamentos em 613 dias, um por dia. Não, 613 mandamentos para você obedecer todo dia. Falhou em um, falhou em todos. A lei é santa, a lei é perfeita, a lei é boa, mas ela não produz santidade, perfeição nem bondade, porque ela não foi feita, não foi criada para produzir nada disso no homem. Ela foi criada para evidenciar a falha do homem. Ela foi criada para evidenciar o pecado na vida do homem, para que o homem chegue a uma conclusão: eu sozinho não consigo, eu preciso de um ajudador, eu preciso de um salvador, eu preciso de Jesus. Amém? E o Espírito Santo é esse ajudador. No Antigo Testamento não havia um ajudador. No Antigo Testamento era: cumpra a lei, obedeça a lei, mas quem me ajudará? Se vira, dá seu jeito. Na Nova Aliança, nós não temos 613 mandamentos, temos apenas 2: crer e amar. Crer e amar. Crer e amar. E é tão fácil de decorar, são só 2. Você só precisa de 2 neurônios, o Tico e o Teco. Crer e amar. O Tico fica responsável pelo crer e o Teco é responsável pelo amar. Pronto, resolveu. Não tem dificuldade. Gravou crer e amar, você não consegue crer, não consegue amar. Tem um ajudador, o Espírito Santo, que te auxilia, que te ajuda, que te encoraja, que te fortalece. E é sobre o Espírito Santo que a gente está falando. A gente veio da Semana do Espírito Santo. Eu, pelo menos, participei de 3 semanas seguidas. Uma aqui na Barra, uma depois em Ipanema e depois uma em Campo Grande. Essa semana estão acontecendo nos campos. O pastor Jorge Dalto, por exemplo, hoje não está aqui, está em Joinville, ministrando lá, está em Porto Velho, ministrando na Nova de Porto Velho sobre o Espírito Santo. E eu terminei a Semana do Espírito Santo aqui e Deus me dirigiu para continuar falando sobre o Espírito Santo. Estava explicando para uma pessoa aqui que em uma semana você não consegue falar tudo o que a Bíblia tem para dizer a respeito do Espírito Santo. Estava tirando até umas dúvidas de um jovem aqui, antes do culto, a respeito dos dons do Espírito, de alguns dos dons do Espírito. E eu tenho falado, eu comecei na semana passada, para falar para nós sobre como ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Como ser dirigido. Cada um de nós aqui, sem exceção alguma, começando por mim, passando por cada fileira, por cada banco, cada um de nós aqui precisa da direção do Espírito Santo para a sua vida. Cada um de nós, cada um de nós. E nós precisamos entender como é que nós fazemos para sermos dirigidos pelo Espírito Santo, como é que a gente aprende a ser dirigido pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17, é o trecho-chave que eu li na semana passada, estou lendo hoje, vou ler de novo nas próximas semanas, enquanto estivermos falando sobre esse tema. Diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus, da parte de Deus, não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer: o Espírito de Deus não provoca medo. Amém? O espírito da religiosidade provoca medo. O Espírito de Deus não provoca medo. Vocês não receberam um Espírito para tornar vocês de novo medrosos. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito nós dizemos com fervor a Deus: Abba, Pai, meu Pai. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer: Abba, Pai, meu Pai. Meu irmão, você tem uma referência natural na vida de pai, que é o seu pai biológico. Alguns de nós aqui talvez não tenham tido um pai amoroso. Talvez você tenha tido um pai presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Talvez você não tenha tido o pai sequer presente. Ou você não conheceu seu pai, ou seu pai se separou da família e foi embora, ainda você era muito pequeno, ou seu pai, infelizmente, faleceu quando você ainda era muito pequeno e não teve a oportunidade de ter a convivência com o pai. Você precisa, mais do que ninguém,
aprender a declarar todo santo dia, Abba, Pai, meu Pai, para conhecer Deus como o seu Pai, o Pai que talvez você não tenha tido, o pai que talvez estivesse presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, o pai que foi um tirano, o pai que foi um abusador psicológico, físico. Você precisa agora varrer essa referência da sua cabeça, do seu coração, e começar a entender Deus como o seu pai, um pai que é bom, um pai que é perfeito, um pai que te ama incondicionalmente, sempre, ainda que você falhe. Você precisa declarar todo santo dia: Deus me revela o teu caráter paterno. Eu quero te conhecer como o meu pai. E se você teve ao contrário disso um pai, ou teve ou tem, um pai presente, amoroso, você também precisa de pedir a Deus revelação dele como seu pai, porque o seu pai terreno pode ser um pai amoroso, ou ter sido um pai amoroso presente, mas o teu pai celestial é ainda mais perfeito do que o seu pai terreno. Então você precisa também dessa revelação. Aliás, eu costumo dizer que as duas coisas mais importantes para um cristão conhecer: número 1, quem Deus de fato é. Não segundo a religiosidade, não segundo os mitos que o mundo coloca, não segundo aquilo que as religiões falam, não segundo aquilo que as pessoas dizem, mas segundo aquilo que a palavra dele revela, e em especial, quem Deus é demonstrado, mostrado, caracterizado na nova aliança. Não dá para conhecer Deus no seu caráter pleno, olhando para a antiga aliança, e as razões eu já falei para você há 2 minutos atrás. Você precisa ir na nova aliança. Para você conhecer Deus genuinamente como Ele é, a primeira coisa mais fácil para você fazer é ler os evangelhos e ver Jesus em ação. Jesus em ação é a expressão clara, cristalina do caráter do Pai. Quando você vê Jesus em ação, você vê o Pai. Aí quando alguém diz para você assim: Deus colocou no fulano uma enfermidade para que ele aprenda uma lição, para que ele ore mais, para que ele se aproxime de Deus. Quando você ouvir essa história, você vai nos evangelhos e procura. Vamos ver aqui Jesus colocando enfermidade em alguém para aprender uma lição. Vamos ver Mateus, Marcos, Lucas, João. Não achei nada, então isso é mentira. Hã? Alô? Quando você ouve alguém dizendo: não, Deus levou você para a falência para que você não se apegue aos bens materiais e se apegue aos bens espirituais. Deixa eu conferir aqui, Mateus. Jesus aqui tirando dinheiro de alguém para não se apegar aos bens materiais, para se apegar aos bens espirituais. Em Mateus não tem. Deixa eu ver aqui, Marcos não tem, Lucas não tem, João não tem. É mentira. Então é mentira, porque o caráter de Jesus não é esse. Algumas pessoas me ouvem falar esse tipo de coisa e são aquelas pessoas que criticam sem ouvir, que criticam sem saber, que criticam sem conhecer. Dizem assim: o pastor Fragale está convidando as pessoas a julgarem os outros. E Jesus mesmo disse: não julgueis, para não serdes julgados. Mas entenda bem o seguinte: você entende que a Bíblia não é um livro de incoerências? Como é que Jesus disse para não ser julgado, se agora Paulo diz para nós: julgai todas as coisas? Será que Paulo está contrariando Jesus? Será que Paulo agora está em oposição a Jesus? Não, Jesus disse para não julgar, mas esquece. Eu, Paulo, digo para vocês: julguem todas as coisas. O contexto em que Jesus fala é uma coisa, o contexto de Paulo é outra. Quando Jesus fala não julgueis, não julgue a ninguém usando o parâmetro da lei, porque você também será condenado, porque segundo a lei não fica ninguém de fora. Jesus colocou o seguinte: vocês fariseus são hipócritas, porque vocês tentam acomodar, acochambrar a lei para os seus. Acho que esses caras eram brasileiros. Os fariseus eram brasileiros, eles tentavam acochambrar a coisa, dar um jeitinho para a lei se adaptar a eles. Então Jesus disse: olha, vocês dizem e acham e pensam que ladrão é aquele que foi lá e surrupiou algo de alguém fisicamente. Porém eu lhes digo, se você apenas olhar com um olhar cobiçoso para o bem de alguém, alguma coisa material que pertence a alguém, você já é ladrão, você já roubou.
Você pensa que adultério é o sujeito ir lá e pegar a mulher do próximo, mas eu digo a você que se você apenas olhar com um olhar malicioso para alguma mulher, você já adulterou. Então é preferível que você arranque um olho, ampute o braço direito e entre no céu caolho e maneta do que ir com os 2 olhos e os 2 braços para o inferno. Aí, mas assim quem é que consegue? Exatamente, ninguém consegue. Por isso nós precisamos de Jesus. Amém? Por isso ele tirou a lei e nos deixou agora a graça que é favor e merecido. Se todo mundo que fala, os legalistas, levassem a lei a sério, a igreja seria uma imensa enfermaria de caolhas e amputados. E viriam para Nova e num culto como esse diriam, pastor, o senhor tinha que ter falado isso antes. A hipocrisia continua, a hipocrisia farisaica continua espalhada pelas igrejas. E nós precisamos entender, a lei finalizou em Cristo, o fim da lei é Cristo, para justificação de todo aquele que cumpre a lei. É isso que diz o versículo bíblico? Não, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. E quem crê aqui diga aleluia. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus por causa disso. Porque nós fomos justificados. Você pode dizer mais uma vez em alto e bom som, Abba, Pai, meu Pai, aleluia! Versículo 16 diz lá assim, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito. No Antigo Testamento isso não acontecia. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar e assegurar que somos filhos de Deus. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer, eu sou filho de Deus. Eu sou salvo. O Espírito de Deus nos afirma isso. Eu sou salvo. Na maioria das igrejas as pessoas não têm certeza da salvação. E todo mundo vive com o medo danado de perder a salvação. De perder a salvação. Há alguém aqui, por acaso, já foi membro de alguma outra igreja que lançava essa ameaça? Cuidado, você pode perder a salvação e tal. Já ouviu esse papo em algum lugar? Já. Agora eu te pergunto uma coisa, como é que você vai perder uma coisa que você não achou? Você não achou a salvação, você foi achado. Você estava perdido e foi encontrado. Foi ele que te encontrou, não foi você que encontrou ele. Ele até te dá essa colher de chá de deixar você achar, achei Jesus. Achei Jesus, a pessoa até canta, achei Jesus, ó coisa incomparável. Eu não conheço não, isso aí é coisa do tempo lá do Dom João VI, sei lá. Nem sei o resto. A pessoa canta isso, mas na verdade, você não achou nada, você foi achado. Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, você foi achado. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer, graças a Deus eu fui encontrado. Eu perdido fui, mas eu fui achado. Aleluia. Eu cego andei, mas agora eu vejo. Amém. O Espírito se une com o nosso Espírito para assegurar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso nós receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Amém, gente? Você pode dizer, eu sou herdeiro, eu tenho as bênçãos de Deus, nada me faltará, nada me falta, o Senhor cuida de mim. Aleluia! Esse texto é um texto base, porque ele mostra que os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, Deus quer te guiar sempre, em todos os momentos da vida. Amém? Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 16. Agora Paulo escrevendo diz assim, eu esqueci de explicar para você, né? Eu falei do não julgar de Jesus, não falei do julgar de Paulo. O julgar de quando Paulo diz julgai todas as coisas, ele está dizendo avaliem todas as coisas. Observem tudo, porque de repente você tem um picareta tentando te dar um golpe, fingindo de crente. Avalie, julgue, não seja bobo, não seja tolo. Avalie as circunstâncias, as situações à sua volta, julgue o que você ouve, julgue. A Bíblia inclusive diz no Antigo Testamento que todo profeta deve ser julgado, avaliado, para saber se a profecia dele é real ou não. Isso é no Antigo Testamento, hein, gente? Isso não é no Novo Testamento, não. No Antigo Testamento diz lá, julguem os profetas, para saber se é ou não verdade aquilo que ele está falando, porque se não for, não fui eu o Senhor quem o disse.
apedrejai-o. Se isso trouxesse para o Novo Testamento, ia ter muito profeta por aí, que ia ficar de boca fechada, porque nós teríamos na igreja um reservatório de pedras, para aqueles que abrem a boca para dar profetada, já para executar ali no hall da igreja. Efésios 4, versículos 11 a 16. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que finalidade? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Gente, eu digo aqui para você que você em Cristo agora é santo e não mais um pobre e miserável pecador. Paulo diz a mesma coisa, mas ainda assim tem gente por aí dizendo, não, eu não sou santo, eu sou um pobre e miserável pecador. Então você não pode ser aperfeiçoado pelos dons ministeriais, porque o aperfeiçoamento é para os santos. Porque os dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, da sua servitude, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, e esse termo equivale a maturidade. Maturidade, alcancemos a maturidade do próprio Cristo, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que então, atingindo essa maturidade, não mais sejamos como meninos, como crianças, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que manipulam as pessoas, com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade. Nós somos buscadores da verdade, nós somos procuradores, mineradores da verdade, sempre. Nós não engolimos qualquer coisa que nos é dito, porque nós queremos encontrar a verdade, buscando crescer na verdade, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, família, finanças, emoções, saúde física, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Gente, tem duas maneiras de uma igreja crescer. Uma, na força do braço humano. Estratégias de crescimento de igreja. Vamos fazer cursos para aprender como é que se fazem estratégias para a igreja crescer. E vamos implementar essas estratégias. Essa é a primeira maneira. Mas o que cresce por força do braço do homem, precisa ser sustentado pela força do braço do homem. Existe uma segunda maneira pela qual a igreja cresce. É quando os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, levam a igreja ao conhecimento e ao entendimento da palavra, ao conhecimento revelado da graça e da fé, da nova aliança. A igreja amadurece na palavra, e uma igreja de gente madura é uma igreja que evangeliza e cresce. Essa igreja cresce sem fazer força. Por quê? Porque ela cresce e amadurece. Quanto mais nós amadurecemos em Cristo, quanto mais nós amadurecemos na graça, mais nós exercitamos ágape, o amor incondicional de Deus. O amor incondicional para uma igreja da graça não é um esforço para amar as pessoas, mas é um fluir de um amor sobrenatural que o próprio Espírito Santo derrama nos nossos corações. Quando a igreja cresce e amadurece, independente do pastor fazer apelo ou não, a igreja cresce.
Teve uma vez que, há muito tempo atrás, a gente ainda lá na antiga sede, uma jovem, depois do culto, ela era membro de uma outra igreja, aqui do Recreio, e ela, aqui não, lá do Recreio, e ela chegou para mim e perguntou assim: pastor, por que aqui vocês não fazem apelo? Eu falei: porque não precisa, porque a conversão não é uma mão levantada, a conversão é um coração derramado na presença de Deus, é muito mais do que uma mão levantada. Não é tão difícil levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus, mas é difícil dizer: Senhor, eu rendo tudo que há em mim, eu entrego a Ti, eu me entrego de verdade para você, Jesus. Dizer isso de coração: eu reconheço que eu preciso de você, eu reconheço que sem você eu tenho tentado e eu não tenho chegado aonde eu gostaria de chegar, e eu tenho ouvido que você tem planos melhores para mim, então eu me rendo a você, Jesus, eu entrego o meu coração, a minha vida, tudo em mim para você. Infelizmente, a maioria das pessoas precisa chegar no fundo do poço para reconhecer isso. Não espere chegar lá, você não precisa chegar no fundo do poço para reconhecer que você precisa de Jesus, que Ele é o teu Senhor, que Ele te ama incondicionalmente e Ele tem o melhor para você. Você pode fazer isso a qualquer momento, independente de alguém fazer um apelo ou não. Eu acho interessante quando acontece o inverso. Eu não faço um apelo e depois do culto alguém vem para mim e fala assim: pastor, o que eu faço para aceitar Jesus? E eu digo: é agora, vamos orar aqui juntos, para resolver o problema. Não tem conversão mais genuína do que essa. Gente, ter na igreja a atuação dos dons ministeriais fundamentados na palavra da graça e da fé, ou seja, fundamentados na nova aliança, levando a igreja a um crescimento de maturidade, é de suma importância para nós aprendermos a ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Alô? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você se sentiria se eu desse para você um BMW de presente para você? Qual seria, qual mais te agradaria? Qual? X7. Como é que você se sentiria se eu te desse um BMW X7? Qual a cor que você preferiria? Branco. Quem é que ficaria feliz de ganhar esse presente? Joãozinho, como é que você queria esse BMW? Qual modelo? Vocês têm ideia? Não tem ideia. O X7 está bom. Branco também? Ou preto, azul, vermelho? Legal. Quem gostaria desse BMW de presente? Um bocado de gente. Legal. Mas com a seguinte característica: sem um vidro no carro. Mas no lugar do vidro, alumínio. Para-brisa de alumínio, janela lateral de alumínio, vidro de trás de alumínio, só uma lampadinha para você não ficar nas trevas, para você dirigir esse carro. Quantos gostariam? Não pode trocar o alumínio. Eu recebi assim mesmo, pastor, depois eu mandava trocar. Não. Quantos aqui teriam coragem? Quantos aqui teriam coragem de sair daqui do MAP já hoje, com esse carro, com janelas e vidros de alumínio? Do freeway, é. Mas se tivesse radar, se tivesse câmera, mostrando para frente, para trás, para um lado e para o outro, você teria um pouco mais de coragem para dirigir esse carro? Você sentiria segurança para dirigir esse carro? Ainda não? Pois é. Mas ser dirigido pelo Espírito Santo é entrar num carro desse. É você sentar no banco do carona e confiar que o motorista vai te levar sem olhar para um poste que tem no caminho, sem olhar para uma pessoa que está atravessando e não vai atropelar, sem olhar para um buraco e confiar que o carro não vai cair. Esse talvez seja um desafio radical demais para ser aceito, mesmo que o carro fosse equipado com radar e câmeras. Mas se você fosse agora pilotar um avião, tem alguém aqui que é piloto de avião hoje? De manhã tinha 2 ou 3. Tem algum piloto de avião? O João não está aí, eu sei que o João é piloto de avião. Então me ajuda aqui a não mentir sozinho. Eu vou falar umas coisas aqui, você me ajuda, para eu não falar besteira. Se você fosse pilotar um avião, e fosse esse avião aqui, ó, se fosse esse avião, você poderia voar por vista.
Porque esse avião, você não consegue subir com ele, você não vai na altura lá dos Boeings, dos jatos que estão lá em cima, cruzando os céus, a 11 mil pés, 10 mil pés, 12 mil pés. Não, você voa numa altura, você está abaixo das nuvens, está vendo tudo, você vê, olha, eu sei onde eu estou, porque aquela casa ali é a minha casa. Eu sei que eu estou passando aqui pela barra, porque eu estou vendo ali o freeway, olha lá a minha igreja. Legal, mas se você quiser fazer um upgrade e sair desse avião para esse outro aqui, agora você vai ter que aprender a pilotar por instrumentos. Estou certo, meu piloto? Graças a Deus. Engraçado, né, que esse avião até tem janela. Mas o piloto não tem como olhar e dizer assim, rapaz, estamos chegando, que eu estou vendo ali, ó, ali o Mickey, estamos chegando na Disney. Não tem essa. E é incrível que o piloto de uma aeronave como essa, ele está no meio do Oceano Atlântico, não tem nada, nem que ele conseguisse enxergar lá de cima, de sei lá quantos mil pés de altura, e olhar e ver alguma coisa, ainda assim ele não conseguiria dizer, olha, estamos mais perto ou ainda estamos longe. Não, ele tem que aprender a confiar nos instrumentos do painel. Ele tem que aprender a confiar, a usar. Agora, para fazer esse upgrade daquele aviãozinho teco-teco amarelo para esse Boeing, tem que fazer um treinamento. Você, para ser dirigido pelo Espírito Santo, não pode ser por vista. Por quê? Porque a própria palavra de Deus, ela nos ensina aqui que nós não andamos por vista, mas por aquilo que a gente crê. Quem aqui assistiu os filmes Guerra nas Estrelas? Eu não estou falando desses últimos, não. Esses últimos aí é tudo meio fake. Estou falando do raiz. Darth Vader, Luke Skywalker, tá? A Estrela da Morte. Estou falando do Guerra nas Estrelas raiz. Quem assistiu aqui? Gente, você não tem espírito de colecionador de pegar os DVDs para assistir, não? Em casa, fazer maratona Skywalker, maratona Guerra nas Estrelas. Quem é que topa fazer comigo aqui uma luta de sabre de luz? Pastor João, vem cá. Joãozinho, tu é fã? Tu é fã de Guerra nas Estrelas? Deixa isso aqui um pouquinho mais para longe que depois eu pego. Qual que você quer? Escolha as armas. O que é esse? Eu acho que esse aí tem que apertar um botãozinho aí para... Calma, peraí. Eu tenho que lembrar uma coisa. No filme, o Luke Skywalker está sendo treinado para ser um cavaleiro Jedi. Então ele tem que confiar na força. May the force be with you. Ele tem que confiar na força. Então, para treinar, o mentor dele, Obi-Wan Kenobi, bota nele um capacete que tem uma viseira cega de alumínio. Então, sou eu, Luke Skywalker. Tu é o Obi-Wan. Cadê a igreja, gente? Pode vir, João. Opa, peraí. Trilha sonora, por favor. Gente, a parada do filme era o cara ser dirigido pela força, sem ser guiado pelo aquilo que ele via. E o Obi-Wan, quando ele começa a ter dificuldade, ele fala, mas é difícil esse negócio. E o cara fala, Luke, os teus olhos te enganam. Você não pode confiar neles. E aí ele começa a ser treinado para ser dirigido pela força. Você e eu temos que ser treinados para sermos dirigidos pela força do Espírito Santo de Deus. Amém, gente?
de entender para que lado Ele quer que a gente vá, embora nós não estejamos vendo nada. Por quê? Porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé. Entenda bem o seguinte, eu já disse isso aqui e vou ter que repetir para você. Andar pela fé, o justo viverá pela fé. Andar pela fé é andar na beirinha do precipício. Se você não gosta disso, procura outra religião, alguma outra coisa, porque o cristianismo autêntico pede de nós, nos ensina, nos mostra, você foi justificado, o justo viverá pela fé. E viver pela fé é você assumir riscos. É assumir riscos. Você anda na beirinha, você pode recuar da beira do precipício. Você pode andar no lugar seguro, não tem problema nenhum, Deus não vai deixar de te amar. Deus não vai te desprezar. Você está longe da beira, mas você já não anda pela fé. Você anda pelo que você vê. E você continuará vivendo no mesmo estágio onde você está, sem progredir. Porque quando você progride é quando você chega na beira do precipício e diz: Deus, eu agora dependo de você. Eu agora preciso de ser guiado, orientado. Eu preciso que a minha fé agora, ela faça com que você veja em mim um espírito dedicado, voltado para a tua palavra, para o teu espírito, para a tua vontade, porque eu vou seguir adiante e eu tenho confiança de que o Senhor vai me abençoar. Alô? Desperta, ou tu que dormes. Gente, andar pela fé e ser dirigido pelo Espírito Santo exige coragem e ousadia da nossa parte. São dois elementos da fé, coragem e ousadia. Sem coragem, sem ousadia, não existe fé genuína. Mas também, a verdadeira fé, ela espera de nós bom senso e equilíbrio. Bom senso e equilíbrio é o equivalente àquilo que eu chamo de sabedoria. Eu preciso de fé e sabedoria. Para ser guiado pelo Espírito, eu preciso de fé e de sabedoria. Fé, coragem, ousadia. Sabedoria, bom senso. Equilíbrio. Dois elementos para eu ser dirigido pelo Espírito. Fé e sabedoria. Vamos lá, Tico e Teco. Tico, fé. Teco, sabedoria. Vamos lá? Duas coisas que eu preciso para ser guiado pelo Espírito Santo. Fé e sabedoria. Eu preciso dessas duas coisas. Agora, qual é a dificuldade disso? É porque mesclar essas duas qualidades, que é uma chave para viver uma vida vitoriosa, não é fácil. Porque é como jogar basquete com duas bolas ao mesmo tempo. Se jogar basquete com uma bola já é difícil, jogar com duas de uma vez só, é mais ainda. Mas é isso, você vai pegar, vai jogar basquete com duas bolas. Essa aqui é a bola da fé. Está vendo aqui? Deu para ver? Deu para focar na câmera? Deu. Bola da fé. Então na bola da fé eu tenho coragem e ousadia. Legal. Não é difícil quicar uma bola só. Eu podia ficar aqui o resto do culto inteiro, só com essa bola aqui. Mas eu tenho uma outra bola aqui, que é a fé, que é a bola da sabedoria. Sabedoria envolve equilíbrio e bom senso. Não é difícil quicar só essa bola. Não tem uma dificuldade com isso aqui. O problema é quando a gente tem que quicar as duas. Quicar uma só você faz. Eu deixei de propósito, pode dar para o Duda. Duda, levanta aí. Vai quicando a bola aí. Faz uma cesta aí. Legal. Agora faz com duas. Não, primeiro quica.
Você está entendendo que as pessoas às vezes ficam fazendo essa opção. Ou eu quico a bola da fé, ou eu quico a bola da sabedoria. E você precisa de quicar as duas, aprender a jogar com as duas, para que o Espírito Santo te dirija. Não dá para ele te dirigir só com fé, não dá para ele te dirigir plenamente só com sabedoria, você precisa das duas. Você precisa dessas duas bolas, dessas duas áreas. Você precisa dessas duas coisas atuando, agindo em você. Agora, 2 grandes obstáculos para a direção do Espírito Santo na nossa vida, que correspondem ao oposto dessas 2 bolas aqui. Primeiro deles, o racionalismo humano. Racionalismo humano. Confiar e se apoiar de forma incondicional. Prestou atenção que eu coloquei um adjetivo aqui? Você confiar e se apoiar de forma incondicional. Se apoiar e confiar de forma incondicional no racional. Você não deixa de confiar no racional, mas você não confia no racional de forma incondicional. Alô? Alguém acorda aí, dá uma cotovelada na pessoa que está do seu lado e diga para ela, não dá para confiar no racional de forma incondicional. Não dá para confiar no racional de forma incondicional. Por quê? Porque confiar no racional de forma incondicional significa nunca se mover fora da dimensão daquilo que é visível, conhecido e lógico. É aquela pessoa que ela diz, eu só me movo após todas as questões serem respondidas. Eu só me movo se todas as portas se abrirem de forma antecipada, automaticamente. Eu só me movo se todos os riscos forem eliminados. E tudo isso antes de eu me mover. Para isso você não precisa de fé. Para isso você não precisa de fé. Mas andar pela fé e ser dirigido pelo Espírito exige ousadia, porque requer de nós a coragem de assumir riscos. A coragem de assumir riscos. Mas eu não assumo riscos de qualquer maneira. Eu não assumo riscos de qualquer jeito. Eu preciso gastar tempo em oração para as decisões que envolvem risco na minha vida, assim como para qualquer outra decisão. Mas naquelas que envolvem risco, eu preciso de gastar tempo em oração. Gastar tempo em oração. Eu preciso enfatizar isso para você. Gastar tempo em oração. Porque as pessoas que criticam a palavra da graça acham que nós não oramos. Mas eu garanto para você que nós, quem anda pela graça, ora muito mais do que quem anda com base na lei. Por quê? Porque quem anda com base na lei faz disputa com os outros de tempo. De quanto tempo ora? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você gasta de oração? Gente, não tem nada de errado. Se você diz assim, pastor, eu todo dia gasto 10 minutos. Eu acordo e gasto 10 minutos fazendo o meu devocional. Então eu leio uma passagem bíblica, eu faço um tempo de oração. Eu tenho até um livro que eu comprei, que ajuda. Aqui na livraria tem um livro do Joseph Prince, 100 dias de alguma coisa. 100 dias de favor. 100 dias de alguma coisa, não, 100 dias de favor. Beleza, você vai ler, gasta o tempo, não tem nada de errado, ok? Nada de errado. Mas olha só, o pessoal que anda no legalismo começa assim, quanto tempo você orou hoje? Ah, orei meia hora. Eu orei 45 minutos. E a pessoa fica querendo quebrar recorde. Não, você só é crente de verdade se você orar no mínimo 2 horas por dia. Isso às vezes sai do púlpito. Você só é crente de verdade se você no mínimo orar 2 horas por dia. Se você só ora menos de 2 horas por dia, você é um crente vagabundo. Aí a pessoa, meu Deus, então, onde é que eu vou arrumar tempo para orar 2 horas por dia? Senhor, me ajuda. Então, eu já conheci gente que foi demitida do trabalho por causa desse negócio de orar não sei quantas horas por dia. Porque em vez de trabalhar, está orando. Você não é pago para orar, você é pago para trabalhar. Teve um que veio chorar comigo. Isso já há muito tempo atrás, muitos anos atrás. O cara, pastor, fui demitido. Que injustiça. Eu falei, é mesmo, tu foi demitido por quê? Veja só, pastor, porque eu estava assistindo no computador da empresa o culto. O vídeo do culto. Eu falei, mas tu esperava o quê? Tu é pago não é para assistir a mim pregando, não. Tu é pago para o teu patrão, para tu fazer o trabalho que você tem que fazer. Não é para ficar vendo vídeo do culto. Mas uma coisa tão santa, pastor. É santo, mas não dá as grana para o patrão. Então você foi demitido justamente, e tinha que ser por justa causa.
Ah, o inimigo está furioso. Está não, o inimigo está furioso. O diabo está num canto dizendo assim, ó, eu não tenho nada com isso não. Ele se demitiu sozinho, ele mesmo que se enroscou todo aí. Porque a pessoa recebe aquele peso, não, eu tenho que ver, eu tenho que orar, e gastar tempo. Olha só, quem está na graça, o conselho de Paulo em relação à oração é, orai sem cessar. Então não é simplesmente você separar 2 horas. Se você separa 1 hora, 2 horas do dia, 15 minutos, 10 horas, ou 1 hora que seja, 15 minutos, não tem problema nenhum. Mas entenda bem, você precisa estar em constante espírito de oração. É de manhã, de tarde, de noite, no carro, na escola, na faculdade, no banheiro, tomando banho, pastor, orar, tomando banho, e se Jesus voltar, qual o problema? Você tem que estar... Eu vivo em constante diálogo com Deus. Eu vivo num constante diálogo com Deus para tudo, em todo momento, falando sobre todas as coisas. Eu às vezes reclamo com Deus da comida. Eu me queixo com Deus a respeito do trânsito. Eu falo com Deus a respeito de qualquer coisa, a qualquer momento, em todo momento. Por quê? Porque você e eu temos que andar conectados com Ele 100% do nosso tempo. Amém? Eu vou dormir, eu peço a Deus, Jesus fala comigo até dormindo. Por quê? Porque eu quero estar conectado com Ele 100% do meu tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Amém, gente? Orar sem cessar. Então eu preciso, bota isso no seu coração. Eu tenho uma decisão para tomar. Eu preciso pedir que Jesus fale comigo, que o Espírito Santo me oriente, me dirige, e eu preciso gastar tempo em oração. Eu preciso gastar tempo em oração para ouvir de Deus. E eu preciso também aprender a observar o que está acontecendo ao meu redor. E avaliar, julgar riscos, sem me deixar vencer pelo medo. Gente, se eu decidir saltar de paraquedas, eu vou procurar uma escola de saltos que seja altamente confiável. Por quê? Porque é uma situação de risco, não é isso? Vou me despencar, sei lá quantos metros de altura, com uma sacola nas costas. Eu preciso avaliar os riscos desse negócio. Aí eu chego numa escola e digo, eu tenho matrícula aberta? Câmara assim, as matrículas estão abertas. Como é que são os índices de vocês aqui? Olha, a gente tem recebido, tem feito saltos de 5 alunos de cada vez. De cada 5, 3 morrem. Mas o senhor pode se matricular agora, é R$10. Eu vou dizer, olha, muito obrigado, estou avaliando, estou pensando, não vai ser agora que eu vou me matricular. Por quê? Porque nessa escola o risco é altíssimo. Aí eu chego numa outra e diz, nunca tivemos um acidente. Aqui a gente toma todos os cuidados preventivos, a gente dobra o paraquedas com cuidado, a gente ensina todas as técnicas e tal. Cara, aqui o risco é menor, pode até acontecer, mas o risco aqui é bem menor, então é nessa que eu vou me matricular. Mas eu avaliei o que está à minha volta. Amém, gente? Isso é subsídio que eu vou dando para o Espírito Santo. Veja bem, em 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo, ele fala, olha, quando eu fui ter com vocês aí em Corinto, eu não fui com sabedoria humana, eu não fui com um jeitão de sabedoria, eu não fui com ostentação de linguagem e sabedoria humana, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana. Agora veja bem o seguinte, Paulo usa esse termo, essa expressão, eu não fui aí com ostentação de sabedoria. Uma coisa é ostentar sabedoria, outra é usar a sabedoria. Amém? Tem gente que olha para esse versículo e despreza a sabedoria. Não, peraí, o Paulo não está dizendo para você desprezar a sabedoria, ele está dizendo para você não ostentar, ou seja, não seja metido a besta. Pensei que você ia dizer amém de cara, mas demorou. Você não é para sair por aí, não, porque eu sou sábio, porque eu conheço, porque eu tenho diploma, porque eu sou doutor, porque não sei o quê. É bom você baixar a bola e entender que por mais sábio que você seja, tem gente que sabe ainda mais do que você. Então baixa um pouquinho a bola e se bota na humildade. Sabe aquele negócio que Jesus fala? Quando você for numa festa, não senta lá no banco da frente logo de cara, não. Senta aqui atrás. Para que não aconteça que você sentando na frente, tu não conhece ninguém. Chegou, se acha o cara. Sentou na frente, vem o dono da festa e fala assim, faz favor, vai lá para trás. Não te conheço, não te convidei para cá. Tem o fulano que é o doutor, que é o convidado, que vai sentar aqui. E você... É preferível ficar lá e alguém chegar para você, por favor, poxa, estou lhe reconhecendo, você, poxa,
Camarada maravilhoso, por favor, senta aqui na frente. Não é para ninguém ficar agora, chegando na igreja, vou sentar aqui atrás. Só vou para frente se o pastor convidar. Tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. Não mistura alhos com bugalhos, não, por favor. Ser guiado pelo Espírito Santo não significa jogar fora o seu cérebro. Em muitas igrejas, o que se faz é uma manipulação para que todas as vezes que você vai à igreja, você deixe o cérebro em casa. E fique mais fácil de ser manipulado. Você precisa entender que em Cristo você e eu somos livres. Amém? Pastor nenhum tem que dizer que carro eu vou comprar ou deixar de comprar. Pastor nenhum tem que dizer onde eu vou morar ou deixar de morar. Pastor nenhum vai dizer para mim qual a roupa que eu tenho que usar ou deixar de usar. Porque em Cristo eu sou livre e eu tenho bom senso. Ok? Eu não venho para a igreja de sunga, nem para a praia eu vou assim. Eu estou acostumado a usar bermuda de surf, então nem para a praia eu vou de sunga. Quem dirá vir para a igreja? Porque eu tenho bom senso. Vocês, as mulheres aqui, não vieram para a igreja de calcinha, quer dizer, de fora. Vieram usando do modo adequado, que tem que ser. Por quê? Porque vocês têm uma coisa chamada bom senso. Se aparece uma mulher aqui para assistir o culto de biquíni, a gente vai olhar e vai dizer assim, cara, ou está querendo aparecer demais, ou a pessoa tem problema mental, vamos ajudar essa pessoa, porque ela é completamente desequilibrada. Veio para o culto de biquíni, sapato alto e bolsa pendurada. Quer dizer, ela não está regulando bem na cabeça. Não precisa ninguém dizer isso para você, porque você tem uma coisa chamada bom senso, então você vem para a igreja e não deixa o cérebro em casa. A gente continua usando a nossa inteligência. O Espírito Santo não pede que você abdique da sua inteligência, do seu bom senso, para ser dirigido por Ele. Amém? Segunda coisa que pode impedir você de ser dirigido pelo Espírito Santo: misticismo. Misticismo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Palavras proféticas, sonhos, visões, sentimentos, sensações, não são fontes primárias de direção do Espírito Santo para a vida de ninguém. Vou repetir, porque acho que só nós 4 aqui entendemos. Palavra profética, mas foi o profeta que falou. No Antigo Testamento, a função do profeta, existe profeta no Novo Testamento? Claro que existe, nós não lemos aqui em Efésios 4:11, que ele levanta na igreja apóstolos, profetas. Então, tem profeta no Novo Testamento? Tem. Qual a diferença entre o profeta do Antigo Testamento e o do Novo Testamento? O profeta do Antigo Testamento determinava. Profeta, eu sou o rei, você é o profeta. Devemos ou não ir à guerra contra os filisteus? O momento que eu vou lá consultar Deus. Senhor, o rei aqui está querendo saber, o povo deve ir à guerra contra os filisteus ou não? E Deus falava com o profeta, e o profeta trazia o recado. Olha, Deus disse o seguinte, se vocês forem, vocês vão se arrebentar todos. Não vão. Aí o rei determinava, não iremos à guerra. Acabou. Ou o contrário. Qual é a diferença? No Antigo Testamento o profeta determinava. No Novo Testamento o profeta, no máximo, confirma. Porque você tem o Espírito Santo habitando em você. E ele não é mudo, nem é tímido. Ele quer falar com você todo santo dia. Então ele está em você. Alguém que tem um ministério profético, não é alguém que de repente se levanta querendo dar profetada. Porque nessa de profetada, saem as coisas, aquela pérola maravilhosa. Teve um que mandou uma para mim que foi uma maravilha. Arruma a tua vida, porque vais morrer. Se eu não tivesse maturidade, eu ia voltar para casa deprimido, já pensando, olha, vou pagar a conta de luz, que é para não deixar para a Denise, porque eu vou bater as botas. E aí eu vou pagar logo luz, gás, deixar tudo já ajeitado, porque eu vou bater as botas. Quando você recebe uma profecia desse tipo, você tem que usar da contra-profecia. Você já ouviu falar que existe informação e contra-informação, não é isso? Então também existe profecia e contra-profecia. O cara diz para você, eis que o Senhor me mostra
estás no caminho da falência, te conserta com ele antes que o mal chegue na sua vida, porque o Senhor está enviando. Você faz uma contra-profecia. Eis que transfiro o mal que vinha para mim, para ti. A falência que viria sobre mim, eis que repasso para ti, ó meu servo. Assim te diz o Senhor, leva esta bodega contigo. Você tem que botar no seu coração que quando Deus tem alguma coisa para você, primeiro Ele fala com você. E se não falar com você em primeiro lugar, depois Ele vai falar com você. Mas você não pode se deixar impressionar por palavra profética nenhuma. Venha essa palavra de uma profetada ou de um profeta autêntico. Porque a Bíblia diz, inclusive no Antigo Testamento, eu já falei para você aqui, que nós devemos avaliar, julgar toda a profecia. Julgar toda a profecia. Citei para você, depois você pode procurar em casa, está lá no Antigo Testamento. Julgai ao profeta e a profecia que ele dá. Porque se aquela profecia não se cumprir, não fui eu, o Senhor, quem o disse. Apedrejai-o. Então havia um convite, já Deus prevendo que poderiam vir falsos profetas. Deus diz, olha, avalie o profeta, avalia o que ele diz, julgue isso, porque se não se cumprir o que ele diz, não veio de mim, esse profeta ou esse falso profeta deve ser apedrejado. Então você precisa não se deixar impressionar. Eu não desprezo profecia. Antes que os críticos falem besteira, eu não desprezo profecia. Mas qualquer profecia que eu receba, eu boto na prateleira, eu não faço a minha vida ficar girando em torno dela. Amém? Porque eu respeito profecia, mas eu não sou uma pessoa mística. Amém? Misticismo. Sabe essa história? Não, você vai vir aqui e eu vou dar para você a garrafa com água do Rio Jordão. Quando você beber essa água, a bênção chegará. Eu digo para você, se você beber água do Rio Jordão, tu vai ficar no banheiro pelo menos uma semana. Porque aquele rio não tem nada de limpo, pelo contrário, está sujo pra caramba. A gente até batiza o pessoal lá na água do Rio Jordão, mas com o maior cuidado, para não pegar hepatite. Porque não, mas é a água do Rio Jordão, é o sal grosso abençoado, você vai levar, vai temperar a sala do seu marido incrédulo e ele vai se converter. Você tem que sair desse misticismo barato e entender que nada disso é bíblico e que você foi chamado para ter como guia e norte a palavra do nosso Deus. E quando você confia nele, acima de qualquer coisa, Deus honra a sua fé. Deus não tem compromisso com água de Rio Jordão, Deus não tem compromisso com sal grosso, mas Ele tem um compromisso com a sua fé. Quando você crê, há um compromisso da parte de Deus. E entenda, se a sua fé não realiza, não tem sal grosso, não tem água de Rio Jordão que realize. Porque ainda que você pegue o sal grosso ou a água, a sua fé tem que estar de frente. Tem que estar de frente. Se não houver fé, o sal só vai servir para temperar mesmo a salada, mais nada. Você está entendendo que nós não podemos ser pessoas que são levadas pelo misticismo? O cristão deve ser uma pessoa de crenças, não de credulidade. Diga comigo assim, eu tenho crenças. Diga a pessoa que está do seu lado, não se permita ser uma pessoa crédula. O crédulo é aquela pessoa que acredita em quase qualquer coisa. A terra é plana. O crédulo acredita. A terra é plana. Olha que eu já vi pastor balançar com essa história, hein? A terra é plana, não tem lógica. Eu vi no YouTube. O avião, na verdade, não dá a volta, ele vai e volta. Olha o meu amigo piloto aqui, para dizer, meu Deus do céu, perdeu completamente o juízo. Estou certo, querido? A terra é plana, meu Deus do céu. Nunca voou de avião para olhar de cima e ver a curva. A curvatura, não precisa muita coisa não, vai para uma praia bem comprida, bem grande, assim lá no Rio Grande do Sul tem umas praias que vão assim quilômetros, chega lá e dá uma olhada, que você consegue ver a curvatura da terra. A terra é plana, mas o crédulo acredita. O crédulo acredita. Passar debaixo de escada, isso aí a minha vida andou para trás, você não sabe o quanto, que eu passei debaixo da escada, desavisado. Gato preto, passou na porta, manda chamar o pastor para fazer oração forte. Já passou o gato preto. Meu irmão, a gente não pode ser crédulo, nós temos que ser crentes. Crentes são pessoas que têm crenças sólidas, baseadas na palavra. A credulidade
É uma das pragas da igreja brasileira. Pessoas crédulas creem em quase qualquer coisa. Pessoas inteligentes têm crenças sólidas baseadas na verdade. A credulidade é uma forma de tolice. Não se pode confundir a genuína fé com crendice. Então eu quero agora que você tire foto, ou que você anote 5 coisas importantes para você gravar desse culto hoje, para você levar para casa, para você botar, de repente, numa moldura, e olhar e lembrar delas durante a semana, ou para você colocar no seu celular, num lugar que você acesse rapidinho e veja, e relembre dessas 5 coisas. Número 1, o Espírito Santo foi designado por Deus para ser seu guia. Lembre-se disso, você tem um guia, você tem um ajudador, você tem um socorrista, você tem um advogado, e ele está aí dentro de você. Essa é a primeira coisa para você lembrar. Segunda coisa, Deus tem método para nos dirigir. Ele não nos dirige de qualquer jeito, de qualquer modo. Deus tem método para dirigir o seu povo, e o método que ele tem está descrito na Nova Aliança, na sua palavra. Amém? Terceira coisa, evite os extremos do racionalismo e do misticismo. Busque fé e sabedoria. Busque a fé e a sabedoria. Mas evite os extremos do racionalismo e do misticismo. Em quarto lugar, fundamente as suas crenças nas verdades da palavra da graça e da fé. Não fundamente as suas crenças na experiência do irmão fulano, do irmão ciclano. Ah, mas o irmão fulano da igreja tal me contou a experiência que ele teve, que ele vinha numa rua e apareceu um anjo, e do outro lado apareceu um demônio. Não baseie a sua fé em experiências alheias. Busque você as suas experiências com Deus. E lembre-se, experiências genuínas com Deus sempre estarão de acordo com a palavra. Amém? Sempre, sempre. Então baseie, fundamente as suas crenças nas verdades da palavra da graça e da fé. E em quinto lugar, gaste tempo em oração. Gaste tempo em oração. Quanto mais séria for a decisão que você tem para tomar, mais tempo você tem que gastar em oração. Eu citei na semana passada, há decisões que são basicamente sem repercussão quase que nenhuma. Você resolveu vir para a igreja com uma roupa assim, assim, assado. O pior que pode acontecer é alguém olhar e dizer assim, caramba, que combinação horrível que essa pessoa fez. Mas você não vai morrer, você não vai falir, sua vida não vai para o buraco por causa disso. Mas com quem casar, pode ser uma bênção, pode ser uma desgraça. Que profissão seguir? Pode ser uma bênção, pode ser uma desgraça. Que carreira seguir? Devo não mudar de carreira? Poxa, há 30 anos que eu trabalho nesse ramo, mas agora eu estou sentindo uma direção, cansei desse trabalho, quero migrar para uma outra coisa. Você precisa gastar tempo em oração. Amém? Você não ouve uma pregação e sai da igreja dizendo assim, vou largar tudo e vou fazer uma outra coisa. Não, você gasta tempo em oração. Gasta tempo em oração. Para que quando você tome a decisão, você tome com convicção. Por quê? Porque quando você tomar a decisão, vão haver problemas, barreiras e dificuldades. E sem convicção você vai retroceder. Mas com convicção, ainda que venha a barreira que vier, você vai encarar e você vai ultrapassar e você vai vencer. Amém?